Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor está voltando, Senhor. E nós anelamos a sua palavra. Nós anelamos, Senhor, ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ser fortalecidos, Pai, encorajados, vivificados. E cada vez mais, Senhor, queremos depender da sua palavra. O Senhor disse que as suas palavras são espírito e são vida. É tudo o que nós precisamos. Senhor, nessa noite abençoa a tua igreja. Com a tua palavra, que possa fluir dos céus para nós. Passa através de nós, Senhor. Queremos ser somente um canal. Somente um duto, Senhor, no qual o Senhor possa dispensar-se ao teu povo, à tua igreja. Nos abençoa, Senhor. Abençoa-nos com teu Espírito Santo. Encha-nos, Senhor. Vivifica-nos. Precisamos de ti, Senhor. Senhor, fala, mas também, Senhor, limpa os nossos ouvidos. Limpa os nossos corações. Dá-nos uma mente sóbria, um espírito manso, para receber a sua palavra e que ela possa estar guardada nos nossos corações. Obrigado, Senhor. Amém. Tenho um encargo ainda, irmãos, de compartilhar sobre Colossenses. Cada vez que a gente lê essa epístola que Paulo escreveu aos irmãos de Colossos, a gente descobre mais verdades, mais realidades. Nós descobrimos mais tesouros para o viver da igreja e para o nosso viver. Eu queria compartilhar alguns pontos com os irmãos. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículos de 9. Eu quero ler com os irmãos primeiramente, versículos de 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, a Epáfras, que comentou com Paulo na prisão sobre a igreja em Colossos, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aqui Paulo estava escrevendo para eles da mesma forma com que ele escreveu aos Efésios. Em Efésios, capítulo 1, versículo 17, Paulo orava para que os irmãos fossem por Deus agraciados com o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento de Deus e de seu propósito. O desejo, a oração de Paulo, que ele orava para Paulo, o que Paulo orava para Deus, e o que ele pedia é que os irmãos fossem cheios de espírito de sabedoria e de revelação para conhecerem plenamente a Deus, para conhecerem e fossem transbordantes do pleno conhecimento da sua vontade e que em toda sabedoria, entendimento espiritual. Realmente, irmãos, a palavra de Deus diz que nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Entendimento espiritual, para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer falar no nosso coração. Qual é o plano de Deus para o homem, o que Ele é para nós, o que Ele fez por nós, o que Ele espera de nós, o que Ele está fazendo em nós.
Quando nós temos esse entendimento espiritual pela palavra de Deus, a nossa fé aumenta, irmãos. Porque a fé que nós temos é na palavra de Deus. Se conhecemos a palavra de Deus de uma maneira pequena, parcial, ínfima até, a nossa fé vai ser assim também. Então precisamos pedir ao Senhor, toda vez que orarmos ao Senhor, Senhor, me dá entendimento espiritual, me dá sabedoria para entender até mesmo os seus mistérios, Senhor. Revela para o nosso coração, revela para o meu coração, Senhor. Louvado seja o Senhor. Paulo sabia o que ele estava pedindo. Tanto em Efésios quanto em Colossos. Ele desejava que os irmãos tivessem transbordantes do conhecimento de Deus. Que os irmãos tivessem espírito de sabedoria e de revelação. Esse entendimento espiritual, essa sabedoria, daria para eles um entendimento de como eles pudessem viver de modo digno do Senhor. O versículo 10 diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Quando nós temos o entendimento espiritual, o que Deus fez por nós, o que Ele quer para nós, nós desejamos viver de modo digno do Senhor. Se o Senhor deseja alguma coisa para nós, e nós sabemos do desejo do coração do Senhor, precisamos almejar viver desse modo. E aí nós vivemos de modo digno do Senhor, digno do chamamento do Senhor. Louvado seja o Senhor. Depois ele continua, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quando nós temos entendimento espiritual, nós vivemos de modo digno do Senhor, nós somos fortalecidos em toda a boa obra, e nós crescemos no pleno conhecimento de Deus. E além do mais, ele diz, continua aqui, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade. Ó Senhor Jesus, o conhecimento de Deus, o crescimento em Deus, irmãos, nos faz ser fortalecidos com o poder de Deus, com a glória de Deus. Quando nós nos chegamos à presença de Deus, naquele momento em que nós estamos ali diante do Senhor, e nós contemplamos a glória de Deus, contemplamos a face de Deus em espírito, nós somos fortalecidos. Nós conhecemos mais a Deus, Deus é infundido para dentro de nós, e nós somos fortalecidos com esse poder. E aí nós podemos então ter perseverança. Ele fala de perseverança e longanimidade. Nós podemos esperar e sermos longânimos até a volta do Senhor. Com entendimento espiritual, irmãos. Paulo está falando aqui, não estou lendo aqui só para ler, não. Estou dizendo que esse entendimento espiritual nos faz ter um viver digno do chamamento do Senhor. E aí ele complementa aqui no versículo, antes do versículo 12, no final do versículo 11, ele diz, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Quando nós entendemos o plano de Deus para a nossa vida, a economia de Deus, o que Deus fez, o que Deus planejou, o que Ele executou, o que Ele está fazendo em nós, irmãos, nós só podemos fazer uma coisa: com alegria, dar graças ao Pai. Interessante que aqui Paulo está falando do Pai. Quem tem um coração cheio daquilo que Deus preparou
quando nós temos esse entendimento no nosso coração, só tem, irmãos, um sentimento de alegria. De alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, que Ele nos fez, na verdade, irmão, aqui está falando que Ele nos fez aptos, Ele nos fez dignos, Ele nos habilitou para participarmos de uma porção que nos foi reservada por Ele. Essa herança dos santos na luz é a porção que o Pai preparou para nós. E Ele nos habilitou. Ele nos fez aptos para nós podermos tomar posse e desfrutarmos dessa porção. Irmão, você está aqui hoje, nós estamos aqui hoje, porque o Pai, Ele nos fez aptos para estarmos aqui. Não é nesse local, é no corpo de Cristo. O Pai nos habilitou. Quando você vai tirar uma habilitação para uma carteira de motorista, habilitado para dirigir um carro, você tem que estar apto fisicamente e apto tecnicamente. Então, você está habilitado a dirigir um carro. E nós não tínhamos nenhuma aptidão, nós não tínhamos nenhuma habilidade, nós não tínhamos nada que pudéssemos, em nós mesmos, como homens naturais, irmãos, desfrutar dessa porção. Que porção é essa? Quando os filhos de Israel saíram do Egito, aonde eles iriam? Deus queria levá-los para onde? Para uma boa terra. Quando eles chegaram lá, o que eles fizeram? Depois de tomarem posse, cada um tinha a sua porção. E essa boa terra nós sabemos que tipifica Cristo. Então, olha que maravilha aqui, dando graças ao Pai que nos fez aptos a tomarmos posse, a usufruirmos da porção que é Cristo. O povo de Israel só pôde entrar na boa terra, irmãos, porque foi morto um cordeiro, porque eles passaram pelo Mar Vermelho, depois passaram pelo Rio Jordão e puderam entrar na boa terra. Eles foram habilitados. O que é habilitado? É ter condição de participar. É estar, na verdade, qualificado. Eu vou explicar isso aqui para os irmãos, aqui no versículo 13, que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Quem fez isso? Quem fez isso? Quem nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? O Pai. Aqui está falando que foi o Pai que fez isso. É importante, ele fala que dar graças ao Pai que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos qualificou para entrarmos no reino do Filho do seu amor. Como que ele nos qualificou? Por causa da redenção de Cristo. Lá como um cordeiro foi morto lá no Egito, tipificando o Cristo que salvou o povo de Israel, aquele sangue que cobriu aquele povo, os qualificou a entrar na boa terra. E pelo sangue de Cristo, pela redenção de Cristo, nós tivemos a remissão dos pecados e Deus então nos qualificou para estarmos em Cristo ou estarmos no reino de Deus. Ele não somente nos qualificou, irmãos, Ele nos capacitou para entrar. Ele nos fez apto para... Estamos qualificados e estamos capacitados. Como que capacitado? Eu estou qualificado porque eu fui lavado pelo sangue do Senhor. Eu estou qualificado para entrar no reino. Eu estou qualificado para estar em Cristo. Mas o Senhor nos capacitou
dando-nos a vida divina. Nesse reino, irmãos, nós só podemos viver nesse reino, estar aptos, qualificados, habilitados, dignos, se nós estamos qualificados e capacitados para viver. Deus mudou a nossa natureza. Deus nos deu a natureza divina. Só por meio da natureza divina, irmãos, é que nós podemos viver nesse reino. Se você pegar um peixe que tem uma vida de viver na água e trazê-lo para o outro reino, para viver no pasto, para viver na floresta, mesmo que ele seja um animal, ele não vai sobreviver. Ele não tem capacidade para isso. Ele não tem a vida adequada para isso. E nós não tínhamos, como seres humanos, como homens pecaminosos, nós não tínhamos nenhuma qualificação para estar no reino de Deus, para desfrutarmos dessa porção que é, na verdade, o próprio Cristo, que é o reino. Esse Cristo tem um reino, mas Ele é o próprio reino. Ele é tudo nesse reino. A palavra de Deus diz que Ele é tudo e em todos. Nesse reino espiritual que Deus nos colocou, irmãos, é só Cristo. Ele é o reino e Ele é o Cristo. Essa porção nossa é o Cristo e é também esse reino. Louvado seja o Senhor. Aqui Paulo estava dizendo para os irmãos que nós devíamos, com alegria, dar graças ao Pai por isso. Com alegria. Irmãos, se nós entendemos o que Deus fez por nós, nós vamos ficar alegres, sempre dar graças ao Pai. Você pode desfrutar de Cristo hoje, porque Deus providenciou uma salvação. O Pai providenciou uma salvação para você e para mim. Ele perdoou os nossos pecados por morte pelo sangue de Cristo, e Ele nos capacitou, dando-nos a vida de Cristo, por causa da obra e da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Senhor Jesus, essa porção foi preparada para nós pelo Pai, irmãos, como a nossa herança. Louvado seja o Senhor. Nós fomos transferidos de reino, fomos transferidos de esfera, nós fomos tirados das trevas para a luz, tivemos os nossos pecados perdoados pela redenção. Nós fomos qualificados e fomos capacitados. Você vivia, eu e você, irmão, vivíamos onde? Na região da sombra da morte, no império das trevas. E Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E ele fala aqui que a parte da herança dos santos na luz, esse reino é um reino de luz e de amor. Deus preparou e deu para nós. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, nós não fizemos nada. Foi Deus quem preparou todas as coisas. O Pai nos fez aptos. Ele nos qualificou, nos capacitou, nos transferiu de reino para sermos regidos e encabeçados pelo seu Filho. E nos deu a cada um de nós como presente para esse Filho. Quando Deus preparou o seu reino, irmãos, quando Deus preparou essa porção espiritual, Ele levou quem para lá? Você e a mim. Esse reino é o reino do seu Filho. Deus deu um reino para o Filho, e esse reino vai ser manifestado, irmãos. Mas hoje existe a realidade do reino dos céus aqui na terra, e Cristo é o Senhor desse reino.
E eu e você, irmãos, fomos introduzidos nesse reino. E a palavra de Deus diz que nós fomos dados para esse Senhor desse reino como presente do Pai para o Filho. Você e eu, irmãos, somos presentes do Pai para o Filho. Nós somos dados pelo Pai ao Filho. O que significa isso, irmãos? O que isso quer dizer na nossa vida? Bom, primeiro eu vou mostrar que Deus deu a você e a mim, o Pai deu a você e a mim como dádiva, como presente ao Filho. Hoje você e eu somos esse presente do Filho. Louvado seja o Senhor. Vamos ler João 17. João 17. Versículos 6. Eu vou ler do 6 até o 9. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste. E eles têm guardado a sua palavra. O Senhor estava orando aqui ao Pai. O que ele fala? Eram teus. Tu nos confiaste. No versículo 9 diz: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste. Mas rogo por aqueles que me deste. Porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Aqui ele está falando, irmãos, aqueles que me destes, porque são teus. E aí, como que é assim? Como é isso? Você me deu, mas são teus? Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Então nós somos de Deus, Deus nos deu para o Filho, mas ainda continuamos sendo de Deus, porque os dois são um. Você é de Deus, você é do Pai, e você também é do Filho. Irmãos, você e eu somos presentes do Pai para o Filho. Se você ganha um presente, o que você faz com esse presente? Depende, né? Se for um bom presente, você guarda, põe no cofre. Será que assim também foi com o Senhor Jesus? Que presente o pai deu para o filho? Um presente de grego? Estudou o Nélio? Não, irmãos. Vou dar, o pai para o Marquinho, você agora é de Jesus. Jesus pega o Marquinho, pega eu, fala, mas espera aí, o que eu faço com isso? Será que vale alguma coisa? Se fosse uma pessoa excelente, talvez ele, pai, muito obrigado. Não é? Mas não é assim, o Senhor não vê assim. Olha como ele fala no João 6, 37 e 38. Olha o coração de quem nós pertencemos. Todo aquele que o Pai me dá,
esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aleluia, irmãos. De modo algum, o Pai deu você, deu a mim para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz, aquele que o Pai me dá, de modo algum vou lançar fora. De modo algum. Irmãos, nós somos o presente que o Pai deu para Cristo. E Ele está dizendo, de modo algum, aquele que vem a mim, lançarei fora. De modo algum eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Irmão, você foi presente do Pai para o Filho. Você fica tranquilo. O Senhor de maneira alguma vai lançar você fora. Ele sabe que o presente que o Pai deu é o melhor. Precisa ser trabalhado, assim como aquele diamante bruto, que você olha e fala, peraí, não quero essa pedra não. Mas o Senhor Jesus é um excelente, como é que chama, que pega pedras preciosas? Garimpeiro. Ele sabe. Para mim, às vezes uma pedra não vale nada, está cheia de sujeira, toda torta, mas ele sabe, ele é um joalheiro talvez, para poder esculpir, ele sabe que isso aqui, no final, vai ser algo glorioso. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, estou aqui para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que nenhum se perca. E eu não vou deixar isso acontecer. Se o Pai deu, é bom. Precisa ser trabalhado? Precisa. Às vezes é um ouro que precisa de fogo, mas vai ser purificado. Vai ser transformado. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Vamos prosseguir aqui, ele diz o quê? No versículo 44. Olha só. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Você foi até o Senhor Jesus? Você está aqui hoje? O Senhor Jesus te recebeu, mas foi o Pai que trouxe você, foi o Pai que trouxe a mim. Ninguém vem a Jesus por querer vir, é o Pai. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, amanhã vai ter pregação do Evangelho. Tem muitas ovelhas por aí. E quem tem que levar na reunião amanhã, quem que é? É o Pai. Para aceitar, para receber a esse Jesus. Então nós temos que orar. Pai, manda, Senhor, leva, Senhor, aqueles que precisam ser salvos. Aqueles que nós convidamos, eu não sei quem é, mas leva, Pai. Irmãos, por isso Paulo estava dizendo que nós precisamos dar graças ao Pai, com alegria, porque Ele nos preparou uma porção, Ele nos redimiu, Ele nos habilitou, nos fez aptos e nos capacitou com a vida de Deus para vivermos nesse reino. Ele mudou a nossa natureza, mudou o nosso status, irmãos. Louvado seja o Senhor. João 10, complementa, João 10, 28 e 29. Diz assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar.
Da minha mão e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Nós estamos, irmãos, na mão do Senhor Jesus, do Filho, e estamos na mão do Pai. Não fique com medo. Não tenha dúvidas, irmãos. O Senhor, nós lemos, o Senhor, Ele não vai lançar ninguém fora. Não lança, porque você foi alguém que o Pai deu de presente para ele. E ninguém vai arrebatar da mão dele, ninguém vai tirar. Você está nas mãos amorosas desse Pai. E está nas mãos poderosas desse Filho. Desse pastor, desse guerreiro que venceu todas as coisas. E desse rei que vai reinar. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, isso não é maravilhoso? Você e eu somos presentes de Deus para o Filho. Ele nos colocou nesse reino. Nos capacitou com uma vida para nós vivermos esse reino. Nós estávamos prisioneiros no império das trevas, éramos escravos de Satanás, mas Deus nos libertou e nos colocou nesse reino. Você é um cidadão do reino dos céus, você é uma ovelha. Você é uma ovelha, não do mundo. Oh, você é uma ovelha do reino celestial. Irmãos, precisamos ter essa consciência. Deus não nos tirou de uma religião, do mundo para nos colocar numa religião. Deus nos tirou do mundo para nos dar a realidade, vivermos a realidade do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Quando Deus nos colocou no seu reino, nos trouxe para o seu reino e nos deu de presente para o Filho, é para o Filho nos encabeçar, é para o Filho nos reger, irmãos, nesse reino que nós vivemos hoje, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Cristo, nós somos inseridos nesse corpo de Cristo e Cristo é o cabeça desse corpo. Oh, Senhor Jesus. Irmão, irmã, você é um presente do Pai para o Filho. E o Filho sabe que se veio do Pai é coisa boa. Vai dar em coisa boa. Vai dar em coisa boa. A palavra de Deus, irmão, disse que Ele vai nos glorificar. Nós seremos glorificados com Ele. Talvez hoje você passe por situações na sua vida em que você pensa, eu vou morrer nas mãos do diabo. O diabo está acabando com a minha vida, com a vida da minha família. Não, irmão, Deus está simplesmente deixando que o fogo consuma aquilo que não é próprio seu. Mas Jesus sabe disso. E você está na mão dele. Na mão do Filho e na mão do Pai. Tenha certeza, ele falou, da minha mão ninguém vai arrebatar. Ninguém. Pode ter tranquilidade. Você acha que o Senhor não sabe que presente que ele ganhou? Sabe. Sabe. Ele vê lá na frente. Ele vê lá na frente. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Deus fez todas as coisas, nos colocou nesse reino,
nos deu de presente para Cristo, para que Ele pudesse reger sobre nós, governar e encabeçar-nos. Senhor Jesus. Por isso Paulo, aqui, irmãos, estava pedindo para os irmãos, orando para Deus, pedindo que os irmãos fossem iluminados, fossem transbordantes do pleno conhecimento de Deus, para entender todas essas coisas e dar graças ao Pai. E aqui ele fala que nesse Filho nós temos a redenção e a remissão dos pecados. E logo então, aqui do versículo 15 até o versículo 23, Paulo descreve quem é esse Cristo. Quem é esse Filho que tem um reino? E aqui ele diz, o versículo 15, este Filho é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Você foi e eu, irmão, você e eu fomos dados de presente a esse que tem a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Por quê? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, quer soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você está nas mãos desse. Eu e você estamos nas mãos desse Filho. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E, portanto, nós precisamos permanecer na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar-nos da esperança do Evangelho que ouvimos. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Depois de Paulo falar do que Deus, o Pai, fez, ele está falando sobre o Filho. O Filho é tudo isso aqui. Vocês de Colossos, esse aqui é o Filho que vocês agora estão encabeçados. Esse é o Filho no qual vocês estão na mão dele. Ele é esse tudo aqui que eu estou falando, um pouco daquilo que ele é. Por que Paulo estava falando isso, irmãos? Porque aqui na frente, ele está dizendo que, no versículo 27, ele diz que se, vamos ler, projeta aí o 27, mas eu vou ler aqui que, se por um lado, nós fomos dados ao Filho como presentes do Pai, para vivermos para Ele, também um grande mistério nos foi revelado. Cristo foi dado a nós, para vivermos por meio dEle, para sermos glorificados com Ele. Irmãos, aqui está falando no 1:27 que Cristo é em vós a esperança da glória. Se nós fomos dados como presente do Pai ao Filho,
um grande mistério também foi revelado. Que Cristo foi dado para nós. Nós fomos dados por Deus para Cristo, para o Filho, mas Deus deu o seu Filho para nós também. Porque aqui está falando que Cristo, esse Cristo aqui, que nós lemos do versículo 15 ao 23, foi dado para nós. Ele está em nós, e Ele em nós é a esperança da glória. Isso era um mistério, irmãos, que estava oculto. Cristo foi dado para nós, e Ele em nós é que é a esperança da glória. Ele é tudo para nós, é Ele que nós precisamos, é dele que nós temos que depender e viver. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus, você e eu fomos dados pelo Pai ao Filho como presente. E Cristo foi dado pelo Pai a nós, como a nossa vida, como a nossa capacitação para vivermos nesse reino, o reino do Filho do amor de Deus. Por que Paulo estava falando todas essas coisas, irmãos? Porque os irmãos de Colossos que haviam recebido o Evangelho estavam sendo distraídos, enganados por coisas não ruins, não pecado, até mesmo coisas boas. Então Paulo vem lembrar-lhes do que Deus fez, do que Deus pretendia fazer, do que Deus deu para o homem. Lembrem de vocês, quando Epáfras passou aí, pregou o Evangelho, ele não pregou esse Evangelho que vocês estão vivendo. Ele pregou esse Cristo que é tudo para vocês. E vocês devem viver por meio desse Cristo. Oh, Senhor Jesus. Cristo, irmãos, então é a nossa vida e deve ser a nossa pessoa. Quando Ele vier, nosso corpo será glorificado. E como nossa vida e suprimento, somos capacitados a reinarmos em vida. Irmãos, não esqueçam, Gálatas 2:20 diz o quê? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você e eu estamos aqui. Só podemos estar aqui reunidos no sábado, no domingo, irmãos, e vivermos uma vida digna de Deus, porque Cristo foi dado para nós, e Ele vive em nós. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, tudo que nós precisamos está nesse Cristo. Tudo. E agora Paulo então vem falando para os irmãos de Colossos, ninguém vos engane com raciocínios falazes. Vocês estão escutando coisas de arrazoamentos, de coisas, de palavras bonitas, de filosofias. Esqueçam. Aí Paulo fala aqui, só vou ler para os irmãos, porque essa é a tônica aqui, que Paulo fala 4 vezes que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Mas ele fala aqui no versículo, no capítulo 2, versículo 4, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Não fica só de boca. Ora, o 6 diz assim, ora, como recebestes a Cristo o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados nele. É Cristo. É Cristo. Andai nele, seja radicados neles e edificados nele.
Não são palavras, não são raciocínios falazes, não são pensamentos bonitos. É Cristo que é o que você precisa. Você precisa enraizar nele, ser edificado nele, andar nele. Andar nele, criar raízes nele e ser edificado nele. Depois ele diz no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Se existia uma palavra, né, de discussão, palavras bonitas, palavras de raciocínios, de coisas que as pessoas falavam com certa autoridade para distrair da pessoa de Cristo, aqui também tinha as tradições humanas, os conceitos humanos, o tentar viver uma vida requintada, uma vida que pudesse parecer ser algo espiritual, com tradições. Paulo fala, olha, nele reside, nele também estáis sendo aperfeiçoados. Vocês só podem ser aperfeiçoados em Cristo. Não é pelas tradições. Depois ele fala, no 16 ele fala, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou de sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Eram as tradições da religiosidade judia ali, eram as questões judias, religiosidade judia. Eram os filósofos, eram os tradicionais, eram os judeus, cada um querendo impor algo para substituir a Cristo. Algo para, sabe, levar os irmãos a se afastarem de Cristo. Por isso, Paulo fala que ninguém vos engane. Precisamos ter discernimento espiritual para entender, irmão, que a nossa única salvação, a nossa única esperança da glória é Cristo em nós, é vivermos Cristo. E no 18 ele fala, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo, tal. Árbitro. A pessoa está dizendo, você está achando que você está com essa bola toda? Não, você não vale nada. Além de escutar de outros que o corpo, que a carne era intrinsecamente mal, e que você tinha que tratar com a sua carne física, agora está dizendo que você não pode nem chegar a Deus, não, porque você não é tão bonzinho, a sua carne já é ruim, e você, naturalmente, você também não é bom, não. A sua alma não é boa. Tá? Você não tem condições de chegar a Deus, você tem que ter um anjo, aí você adora o anjo, tem um anjo como seu intercessor, para que você possa chegar até Deus. Senhor Jesus, nós já compartilhamos isso, irmão, porque os anjos, né, eles são servos nossos, não são para ser adorados, mas servos daqueles que creem. João, o apóstolo João, por 2 vezes em Apocalipse, ele prostrou para adorar o anjo falou assim, não faça isso, eu sou conservo teu. Mas tem pessoas que, nós já vimos isso, estudamos. Mas por que eu estou falando sobre esses 4? Ninguém vos engane, ninguém se faça hábito, ninguém tal, ninguém afaste vocês de Cristo. Porque o propósito de Deus, a única esperança que Deus tem, irmãos, em nos levar para a glória é por meio de Cristo. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, só reforçando, você e eu somos presentes do Pai para o Filho. Você e eu estamos na mão do Filho e na mão do Pai.
e ninguém pode arrebatar das suas mãos. Ninguém, irmãos. Ninguém. Essa palavra do Senhor precisamos crer. Não são as forças malignas. O que pode acontecer, irmãos, é nós afastarmos do Senhor. E o Senhor não é aquele carrasco que nos quer como escravos. Ele é o nosso amado e quer que nós o amemos. O Senhor, da parte dele, está segurando a você e a mim nas suas mãos. Não escape pelos dedos da mão do Senhor. Irmão, nós estamos nos dias finais, irmãos. O Senhor está voltando. Os irmãos creem nisso? O Senhor está voltando. Vamos estar firmes, agarrados à mão do Senhor. E meu coração fica doído, irmãos, quando eu vejo irmãos se afastando, às vezes por causa de distrações. Distrações. Palavras, ouvem palavras e não vão, humanas, e não voltam para a palavra de Deus. Entra na sua mente, vai para o seu coração, esfria o seu coração. Quando eu vejo Abraão, eu fico animado. Eu fico encorajado. Diante da situação, irmãos, com Ló, Abraão disse para o Senhor, e disse para Ló, né? Ló, para onde você for, eu vou ao contrário. Porque eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Dependia completamente do Senhor. E Ló olhou para as campinas do Jordão e seguiu o caminho das campinas do Jordão. Só que as campinas do Jordão, que parecia o jardim do Éden, um campo regado, parecia o jardim do Éden, levava para Sodoma. Irmãos, distraídos, embevecidos com o que o mundo oferece, estão sendo levados para as campinas do Jordão, que logo, logo, irmão, vai chegar em Sodoma. Que nosso coração possa ser de chamar esses irmãos. Amanhã nós vamos ter reunião de pregação de evangelho, mas vamos orar ao Senhor, se o nosso coração nos mostrar algum irmão que você vê que está indo para as campinas do Jordão, que logo, logo vai chegar em Sodoma, chama, irmão, para ouvir a palavra. Precisam ser salvos. Irmãos, estamos nas últimas horas, irmãos. Nas últimas horas. O Senhor está voltando. Que o Senhor revele a palavra de Deus para nós, que nos encha de amor pelos irmãos, que nos encha de amor pelas ovelhas que o Senhor escolheu, né? O Senhor, o Pai escolheu, irmão, o Pai escolheu antes da fundação do mundo. No tempo da profecia, ele prometeu, lá em Isaías 53, prometeu que daria ao filho, ao seu servo, muitos. Isaías 53, 12. E hoje nós fomos dados a Cristo. Então, esses que o Pai escolheu antes da fundação do mundo, e precisam ser levados ao Filho. Vamos orar ao Senhor por isso. Tá bom? Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar? Senhor Jesus,
Pai, nos sentimos completamente incapacitados para transmitir aquilo que está no seu coração. Mas o que foi falado, Senhor, o Senhor possa gravar nos nossos corações. Dá entendimento a cada um de nós, dá revelação, sabedoria e entendimento espiritual, para nós entendermos, ó Pai, todo o seu plano para nós, tudo que o Senhor fez por nós, e o que o Senhor espera de nós, Senhor. Senhor, seja com a tua igreja, Pai, seja com cada um de nós. Senhor, abençoa a reunião de amanhã. Pai, leva aqueles até o Filho, aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, que no tempo da salvação, eles possam ser dados ao Filho. Ajuda-nos, ó Pai, a cooperar com o Senhor. O Senhor diz para nós sairmos nas ruas, nos becos, e chamar, Senhor, todos. Ajuda-nos, Senhor. Faça a tua obra. Abençoa a tua igreja em nome de Jesus.